Saúde os irmãos, com a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a todos os amigos e amigas que irão me assistir através desse vídeo. Saúde os irmãos com a graça do Senhor, os irmãos com uma boa tarde, os amigos, todos os amigos com uma boa tarde de salvação e cura. Quero trazer-lhes uma palavra nesta tarde com o seguinte tema: como identificar um homem de Deus? Ou como saber, como ter provas que aquilo que um homem ensina, aquilo que um homem prega, é verdade ou é mentira? É de Deus ou é invenção humana? Como saber se os ensinamentos de um homem vêm de Deus ou não? É simples, é muito fácil. Traga os seus ensinamentos para a palavra. Traga aquilo que ele ensina, examine na palavra. Como disse Jesus em João 5,39, Jesus disse: examinai as Escrituras, porque cuidais de nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam. Isso foi o próprio Senhor Jesus quem nos instruiu dessa forma. Então, examine a palavra que o teu líder, o teu pastor te ensina. Está na Bíblia? Então ele está falando inspirado pelo Senhor. O que ele te ensina, a Bíblia não concorda, então ele não está inspirado pelo Senhor. Agora, como saber se um homem de Deus, como saber se um pregador, um pastor é um homem de Deus ou não? É você observando a sua vida, a sua caminhada, ver se o que esse tal homem fala em nome do Senhor, se o Senhor realmente cumpre o que ele fala. Porque a palavra de Deus, ela é verdade absoluta, indiscutível, inigualável. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, pura, viva e eficaz. Agora, nem todos que falam em nome do Senhor têm a aprovação do Senhor na sua fala. Jesus mesmo disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai, aquele que faz o que eu mando. E para identificar um homem de Deus, se um pregador, um porta-voz é um homem de Deus ou não, como eu disse, você tem que observar aquilo que ele declara, observar a sua vida, testemunho. Paulo disse: se eu prego que eu não vivo, que seja anátema aquilo que eu prego. Eu trago aqui dois relatos. Por exemplo, eu estou com a Bíblia aberta aqui no primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo 17. Eu não vou ler, porque eu quero ganhar tempo aqui para não ficar muito longo o vídeo. Mas aqui no capítulo 17 você pode conferir aí com a sua Bíblia. No primeiro versículo nós encontramos aqui Elias, o Tisbita, ou Tisbita, os moradores de Gileade, o profeta Elias, ele se pronunciando a Acabe. E o profeta Elias ousadamente disse: olha, Acabe, durante esse tempo não haverá chuva e nem orvalho em Israel, senão segundo a minha palavra. Observe que Elias aqui, ele não disse senão segundo a palavra de Deus, mas ele disse senão segundo a minha palavra. Talvez se Elias falasse isso hoje, muitos teólogos de plantão, ou pseudos teólogos, diriam:
Mas Elias está se gloriando, porque Elias não falou senão segundo a palavra de Deus, e sim segundo a minha palavra. Quando Elias disse, senão não haverá chuva nem orvalho na terra de Israel, senão segundo a minha palavra, ó rei, Elias estava não querendo se gloriar, porque Elias era um profeta do Senhor. Mas Elias estava ali deixando claro para Acabe que o que ele falava, o Senhor cumpria. O que ele determinava, o Senhor honrava para a glória do seu nome. Por isso que ele disse, senão segundo a minha palavra. É a mesma coisa que aconteceu com Pedro e João lá na porta do templo, na porta chamada Formosa. Quando o paralítico pede uma esmola a Pedro e João, Pedro diz, olha para nós. E Pedro disse ao paralítico, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E o paralítico andou. Amém? Então nós temos autoridade para determinar. Não somos nós que realizamos os milagres. Os milagres, eles são realizados por causa do nome de Jesus nas nossas vidas, mas nós somos instrumentos usados por Ele para a glória do seu nome. E é interessante que também no mesmo capítulo 17 do livro do primeiro livro dos reis de Israel, nós vemos aqui que quando Elias profetiza a Acabe fica furioso, e eles ficam furiosos a ponto de até exterminar a vida do profeta. E Deus fala a Elias e disse, vai e te esconde ou te abriga no córrego de Querite, ou no riacho de Querite, que ficava à beira do Jordão. E Deus disse, ali eu vou ordenar os corvos que vão te sustentar. E a Bíblia mostra que enquanto o povo de Israel estava sofrendo escassez de alimento, Elias tinha pão e carne. Todos os dias o Senhor mandava os corvos levar pães e carne para o profeta. E Deus disse, tu vai beber do córrego. Alguns não tinham água, mas Elias tinha um córrego para beber, tinha um riacho cheio de água. Mas chegou um momento quando Elias talvez estava acomodado, por permissão de Deus, o riacho secou, o córrego secou. E Deus disse, levanta Elias, agora tu vai a Sarepta, e lá tu encontrarás uma mulher viúva, ela vai te sustentar. Elias vai à viúva. Quando ele chega na entrada da cidade, lá está a viúva, e ele pede uma água para beber. A viúva vai pegar água e diz, antes da água traz também um bolo, para que eu coma, estou faminto. A viúva disse, olha, tão certo como vive o Senhor, que não tenho senão um punhadinho de farinha, e desse punhadinho de farinha eu vou fazer um pedacinho de bolo para que meu filho coma e morra, porque não tem mais nada para comer. Elias disse, vai e faz conforme falaste, mas primeiro faz para mim, para o profeta. Depois ele determinou isso, porque eu declaro que a farinha da tua panela não vai acabar, nem o azeite da botija se acabará, até que Deus mande chuva com abundância em Israel. Profetizou. E a Bíblia diz que assim a viúva foi e creu na palavra profética e fez conforme o profeta havia ordenado. E assim aconteceu. Deus mandou abundância de pão e de azeite na casa da viúva. Deus proveu a viúva para poder manter o profeta, porque a obra de Deus é assim. Quem estende a mão para a obra do Senhor, Deus sustenta os mantenedores da obra, para que os mantenedores continuem mantendo a obra do Senhor. Você que é dizimista, ofertante, é bom você saber disso, se é que não sabe, não é? Mas aqui no final do capítulo 17 acontece algo extraordinário, quando a Bíblia diz que o filho da mulher, da viúva, ele adoece, e ele vai a óbito, ele morre. E a mulher chega para Elias e diz, porventura trouxeste foi o mal à minha casa, o meu filho morreu. E ali Elias toma o menino, o rapaz que está morto. Elias ordena que o espírito de vida volte para ele. E depois o profeta pega o menino agora já ressuscitado e entrega, aí está o teu filho. E no último versículo do capítulo 17, aqui acontece algo
que condiz com o tema que eu estou falando nessa tarde. Como conhecer se a palavra de Deus é verdade na boca de um homem? A palavra de Deus sempre é verdade absoluta, disse e repito, mas nem sempre a palavra de Deus se faz verdade na boca de algumas pessoas, porque alguém fala às vezes que Deus falou quando Ele não mandou falar, Ele não cumpre. Às vezes a pessoa se apresenta como um vaso de Deus, mas ele é um vaso sujo, um vaso quebrado, e Deus não opera em vaso quebrado, em vaso sujo. Mas no último versículo aqui de 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, no versículo 24, quando o profeta Elias devolve o menino ressuscitado, a mulher recebe o seu filho. No versículo 24, ela declara para o profeta: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Um outro exemplo que temos aqui por exemplo, no livro de Atos, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo 13 ao versículo 16, a Bíblia nos mostra um fato em que os filhos de Cefas, aqueles 7 rapazes, eles foram tentar expulsar um demônio de uma pessoa que estava endemoniada ali, e eles chegaram ao endemoniado e eles falaram ao demônio: nós te conjuramos, ou nós te repreendemos em nome do Deus de Paulo. E os demônios, eles sabem quem tem autoridade sobre eles. A Bíblia deixa claro que os demônios conheciam Jesus. O demônio falou: eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quanto a estes, quanto a vocês, aos filhos de Cefas, quem são? E diz que aquele demônio saltou em 2 daqueles rapazes, de forma que eles ficaram despidos, foram envergonhados e tiveram que correr, porque senão seriam até mortos pelo demônio. Por quê? Porque eles falavam em nome de Deus, mas eles não tinham autoridade do Senhor na sua vida. Então é muito fácil conhecer um homem de Deus pelo que ele prega. O que ele prega, você tem que ver, está na Bíblia. Se está na Bíblia é verdade. Agora, se não está na palavra, é procedência do maligno. E a vida dele, quando ele ordena, o Senhor opera. Se ele fala e o Senhor não cumpre, então não considera o profeta nem a profecia, diz a Bíblia.